Amém. Paz do Senhor. Vocês estão em pé. Olha as nossas Bíblias em Gênesis. Aproveitar que vocês estão em pé. Gênesis, no capítulo 41. Gênesis 41, versos 49 a 54. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41, versículos de 49 a 54. Louvado e bendecido é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. Ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Glória a Jesus. Podemos assentar? Glória a Jesus. Quero, antes de mais nada, ser grato a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede, estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor por mais essa oportunidade. Segunda vez que venho aqui. A primeira vez foi aos 47 do segundo tempo que eu cheguei, quase que eu não me disse. Quem estava aqui naqueles dias sou. O pessoal ficou com tanto medo que nem vieram de hoje. Vou passar vergonha, mas sozinho. Brincadeira, ninguém falou assim. Mas a minha mãe, ela está cansada, não pôde vir, né? E a minha esposa estava um pouquinho enferma. O meu filho também estava um pouquinho enfermo por causa da mudança de tempo. A gente achou melhor e, na verdade, não ficou em casa. Foi no culto, lá na nossa igreja, lá também tem culto. E adorar o Senhor lá, eu tinha mais tempo. Mas eles viam comigo, estavam a ter coragem. Eu quero agradecer também a Eliane, essa bênção de Deus. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra. Eu estava meditando essa tarde a palavra do Senhor e algo me fez enxergar aquilo que eu tinha dentro de casa. Então eu acho interessante que às vezes Deus tem alguma coisa para falar conosco e a gente passa despercebido durante o dia. E hoje, como era um dia de eu ministrar, eu já tinha uma mensagem preparada, mas eu sempre gosto de perguntar ao Senhor qual é a vontade dele. Eu sempre gosto de perguntar ao Senhor: Deus, qual é a necessidade da igreja? Porque às vezes a gente por ler tanto a Bíblia, estudar um pouco mais a Bíblia, muitas vezes a gente já se acha preparado. Não, tem que ser essa palavra para essa determinada igreja. E às vezes o Senhor nos leva para outros caminhos. E hoje eu tirei o dia para ficar mais ligado no Senhor. Eu tirei o dia para falar assim: Deus, eu quero te ouvir, eu quero entender o que o Senhor quer para aquela igreja, para aquele povo. E como de costume, todos os dias que eu estou em casa, eu faço meu filho dormir, seja de tarde e seja de noite. E hoje me chamou a atenção porque ele fez alguma coisa que ele já está acostumado a fazer sempre. Que é que nós lemos a Bíblia junto, nós lemos cerca de 15 versículos, que eu quero que ele aprenda a palavra do Senhor. Graças a Deus ele já tem gravado 13 versículos com apenas 2 anos de idade. Glória a Deus. E depois a gente lê a Bíblia, eu faço ele orar. E a oração dele é muito engraçada. Ele diz: Senhor, abençoa meu patinete, abençoe meu cavalinho. Aí ele começa a lembrar dos personagens que ele vê da Aline Barros. Abençoe a mentirinha, que ela para de mentir. Abençoa o papai e a mamãe, que são o melhor pai do mundo. E começa aquela coisa toda. Às vezes eu não resisto e começa a rir do
entender a oração dele. Mas depois da oração, ele sempre pede para falar de um personagem. E hoje me despertou para isso. Que todas as vezes, antes de dormir, eu conto uma história. E é sempre a mesma história. A história de José. É incrível. Ele começou, todas as vezes que ele ia dormir, a história de Jesus. A história de Jesus é mais vasta. Sempre tem uma história diferente. Às vezes a gente repete, né? Porque todo dia ele dorme duas vezes. Então, às vezes a gente acaba repetindo. Mas só que quando eu contei de José, parece que me não gostou. E todo dia, isso é sem exceção, já tem mais ou menos uns 3 meses, toda vez que eu posso dormir, de tarde e de noite, é a história de José. Então hoje, Deus me despertou para essa palavra. Se tem uma palavra que eu estou capacitado para ministrar, é essa, porque tem 3 meses que eu estou ensinando essa palavra para o meu filho. Então, Deus me fez olhar para essa mensagem. É a primeira vez que eu preparo essa mensagem para ministrar, porque é uma mensagem muito conhecida. Quem está aqui essa noite que nunca ouviu falar a história de José? Essa história ela é muito conhecida. Então, antes de entrar na história de José, eu quero ir um pouco mais e falar sobre Jacó. Jacó, ou Israel, para quem você não sabe, faz parte de uma grande aliança do Senhor. Existem diversos versículos na Bíblia que falam do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel. Então, essas 3 pessoas, esses patriarcas, são extremamente importantes na palavra do Senhor. Mas este último, que é Jacó, ou Israel, teve o seu nome mudado no meio da história. O seu início ele era como enganador. O seu nome Jacó significa enganador, suplantador, aquele que roubava. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor mudou o seu nome, passou o seu nome de Jacó para Israel. Só que parece que quando ele formou uma família, parece que ficou uma lacuna, parece que ficou uma família meio errada. Porque a palavra do Senhor fala que ele trabalhou 7 anos por uma mulher chamada Raquel. Só que depois desses 7 anos, ele não recebeu esse abençoado. O seu pai, que era Labão, que rima com ladrão, enganou ele muito bem. Porque em vez de entregar para ele Raquel, entregou para ele Leia. Só que parecia que estava colocando luz naquele dia que ele não enxergou que não era a Raquel, a mulher que ele gostava, a mulher que ele queria. Quando chegou no outro dia, ele olhou e falou assim: opa, não é minha Raquel. Então ele foi até Labão e conversou com ele. E Labão falou assim: não, a cultura aqui é a seguinte: eu tenho que casar primeiro a primogênita, depois a outra. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. E ele teve que trabalhar então mais 7 anos, 14 anos trabalhando por uma mulher. Isso que é amor. Trabalhou por 14 anos por Raquel. Só que a Bíblia nos mostra que esse homem, ele era um homem de preferências e ele não escondia sua preferência, porque a palavra do Senhor fala que ele amava mais a Raquel do que a Leia. E parece que isso continuou pro resto da sua vida, porque quando chega no capítulo 37 de Gênesis, quando vai começar a falar dos seus filhos, ele novamente expressa: Jacó amava mais a José do que a seus outros filhos. E quem tem família que tem mais de um, como eu só tenho um, sabe muito bem que se a gente dentro de casa fala assim: eu gosto mais de você do que dele, isso cria uma coisa terrível dentro de casa. Tanto é terrível que os seus próprios irmãos começaram a odiar o queridinho do papai. Começaram a odiar José. E se isso não fosse o bastante, Jacó ainda queria mostrar para todo mundo, para eles terem a certeza total de que José era o queridinho dele. Preparou então uma túnica e entregou para ele. Os irmãos viram isso. Logo em seguida, parece que José gosta daquela coisa toda e fala assim: não, já que o papai gosta tanto de mim. José começa então a ter uns sonhos. E os sonhos dele era que ele iria dominar, era que ele iria se destacar da família dele. Ele ia ser o maioral. E os irmãos, a palavra do Senhor fala, por causa dos seus sonhos, começou novamente a odiar José. Então,
Eu quero falar para vocês aqui, desde já, cuidado com a sua família. Cuidado com as coisas que você prefere dentro da sua casa. Cuidado com as coisas que você escolhe para dentro da sua casa. Nessa família aqui, primeiro foi uma esposa, e segundo foi um filho. Na sua vida pode ser algumas preferências que você está ditando para a sua família, que está fazendo que dentro da sua casa as coisas não andem. Às vezes dentro da sua casa você está preferindo alguma coisa que é menos importante do que o seu filho. Às vezes dentro da sua própria casa você está dando mais preferência para as outras coisas do que para o seu cônjuge, para a pessoa que está do seu lado. E isso vai trazer coisas terríveis na sua vida. Isso vai trazer coisas drásticas. E lá na frente pode começar a acontecer coisas que você não vai entender o que está acontecendo, mas são as suas preferências erradas. Então que nessa noite você já comece desde já a avaliar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Comece a olhar para as suas preferências. Comece a olhar para ver como é que está a sua situação dentro de casa, no seu meio familiar. Será que está tudo bem? Ou será que tem algumas escolhas que você está fazendo? Porque às vezes o homem é muito turrão. E a mulher às vezes tem muito posicionamento. Eu começo assim e vou continuar assim. O homem muitas vezes, não, meu pai faz isso, meu avô fez isso, eu vou continuar fazendo isso. Então, comece essa noite a avaliar as coisas. E o jovem já não fica por fora também não. Não, o nosso meio é assim, as coisas mudou, você já está quadrado já, pai. Você já está de quadro já, mãe. Quando obedecer a pai e mãe é um princípio, desde as eras, desde que iniciou. Por sinal, o primeiro pecado do mundo foi uma desobediência. E a palavra do Senhor fala que por causa do pecado veio a morte no mundo. Então a morte só veio por causa do pecado. Se uma pessoa desobedece um pai e uma mãe, ela está morta no pecado. Então, primeiramente, escolha. E eu gosto tanto de Deus, que Deus não faz distinção. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se tem cabelo branco igual eu, mesmo sendo novo. Deus não faz distinção disso. Deus não faz distinção de pessoas. A palavra do Senhor fala que Ele ama a todos de uma mesma forma, de um mesmo jeito. Ele se entregou na cruz do Calvário, não foi porque você era perfeito, mas foi pela nossa imperfeição. O Senhor se entregou. Deus te ama do jeito que você é. Ele quer te ajudar nas suas escolhas. Apresente as suas escolhas. Apresente tudo aquilo que você quer no Senhor. Divide com Ele. Faça com o Senhor uma amizade, um amigo, um companheiro, uma pessoa que diariamente está conosco, diariamente está ao nosso lado. E que a verdade é que Ele está todos os dias, até a consumação do século. Então faça um relacionamento com o Senhor. Antes de fazer as suas próprias preferências, compartilhe com Ele. E você vai colher o melhor dessa terra. Prosseguindo um pouco mais, José, então, cria ali então alguma coisa ruim dentro da sua casa. Os seus irmãos começam a odiar José. A palavra do Senhor que fala que uma vez os irmãos deles foram para o campo. E José logo em seguida foi porque o seu pai havia mandado. Só que os seus irmãos já estavam maquinando o mal contra ele. A palavra do Senhor fala que quando José chegou próximo dos seus irmãos, José foi lançado numa cova. Estudando um pouco mais, não era uma simples cova. Essa cova era um reservatório de água, um local extremamente profundo, úmido. Talvez não tinha luz do sol. Se você prosseguir um pouco mais, você vai ver que onde Jeremias morreu era uma cova. Talvez um local muito semelhante ao qual José estava naquele momento. A palavra do Senhor fala que os irmãos de José queriam matar. Mas se levantou um irmão para falar assim: não vamos matar ele não. E o sangue vai vir sobre as nossas mãos. Mas o propósito do irmão, dos irmãos, era matar José. Só por causa de uma preferência. Só por causa de preferências dentro de casa. Só por causa dos nossos erros dentro de casa, muitas vezes acontece coisa ruim dentro da nossa casa. Os irmãos queriam matar José. Mas veio um homem chamado Rubem e falou assim: não vamos matar. Às vezes, as nossas escolhas trazem coisas ruins para a gente. Mas o que eu glorifico a Deus, por mais que nós sejamos imperfeitos e fazemos escolhas erradas,
Deus sempre manda uma pessoa para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Deus sempre tem uma porta aberta para a gente. Deus sempre envia alguém uma palavra para nos ajudar, para nos levantar, para abrir os nossos olhos, para falar: você está errado, olha por esse caminho. E muitas das vezes a gente não recebe bem. Mas Deus faz através do Espírito Santo fazer aquele encontro dentro do nosso coração, que um dia os nossos olhos se abrem e parece que a gente começa a encaminhar novamente. Aleluia. Às vezes tem pessoas que estão falando para você assim: você está errado por esse caminho. Essas coisas que você está fazendo para ficar errado. E às vezes a gente, por cultura, por coisa familiar, acha que aquela pessoa está errada, precipitado. Essa noite Deus mandou aqui para você tenha mais sensibilidade às coisas que você está ouvindo. Comece a dar mais crédito aos conselhos que você tem ouvido. Comece mais a ouvir as pessoas. Às vezes nossa vida não cresce, não anda, porque a gente não ouve mais pessoas. Às vezes a nossa vida não anda porque as pessoas falam: a gente não sabe de nada. Começou agora. Eu gosto de Davi, porque quando Davi assumiu o reino, assumiu a Israel, primeira coisa que ele fez: eu quero os anciãos da vida, quero todos eles, eu quero as pessoas sábias, os ministros. A primeira coisa que ele falou assim: olha, eu estou com vontade de ir lá buscar a arca, o que vocês acham? Meu Deus, a arca era o símbolo maior daquela época. A arca não estava precisando para Israel. A arca deveria estar junto de Israel. Mas Davi, mesmo tendo a certeza que ele deveria ir lá, ele pediu conselho. Aleluia. Às vezes a gente tem certeza de alguma coisa, mas isso não nos priva de pedir um conselho de alguém mais velho, de alguém que já tem mais sabedoria, do nosso pastor. Quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente quer ir, porque a gente sabe, porque a gente conhece, porque a gente já viveu essa história. Essa noite é noite de escolhas. Aleluia, meu Deus. Mas é noite de escolhas debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então envia a Rúben e salva José momentaneamente. Então a palavra do Senhor fala que eles vão para algum local se alimentar e José fica lá naquela cova. Mas no outro dia, eles vendem José por 20 moedas de prata. A palavra do Senhor fala que os ismaelitas foram até o Egito, chegando lá um homem conhecido como Potifar, que era capitão de Faraó ali no Egito. A palavra do Senhor fala que aquele homem compra José. E o que me chama a atenção é que José tinha tudo para fazer tudo errado. Perseguido pelos próprios irmãos, jogado numa cova pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, sendo quase assassinado pelos próprios irmãos. José parece que quando ele chega lá, ele toma um banho de vencedor e fala assim: não, nasci de novo. Poderia estar morto agora, mas eu nasci de novo. E a palavra do Senhor fala que o que José fazia, Deus prosperava. Porque Deus era com ele. A palavra do Senhor fala que ele passou um pouco mais e uma mulher de Potifar, o tentou. E a palavra do Senhor fala que a cada dia ia a mulher de Potifar tentar José. A cada dia ia a mulher de Potifar tentar José. Mas José não sentia. O inimigo vai bater na sua porta cada dia, forçando você a cometer coisas erradas. Nós que temos o selo do Senhor, nós que adoramos o Senhor, nós que servimos a Ele, incomodamos o reino das trevas. E todas as nossas atitudes que glorificam a Deus humilham Satanás. E Satanás não gosta de ser humilhado. É por isso que ele te persegue. É por isso que ele manda bandejas para você. É por isso que às vezes ele coloca palavras na sua boca, e às vezes a gente, na hora que a gente vai falar, a gente fecha a boca. Porque a gente entende que aquilo não é de Deus. Aquilo não vai edificar. José vivia aquilo a cada dia. Todo dia que ele fazia o seu serviço, a casa de Potifar prosperando, crescendo cada vez mais. Potifar ficou tão feliz com o trabalho de José, que colocou ele na frente de tudo na casa dele. A palavra do Senhor fala que ele confiava tanto em José, que ele nem sabia o que entrava e saía da casa dele.
Ele só sabia que o pão chegava na mesa dele. E sabia que ele estava sendo próspero. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção, nem aquele que Deus prospera e Deus honra está isento de passar por provas, perseguições e tribulações. José esqueceu de tudo. Começou uma vida nova, mas as tentações mudaram. Parece que Deus, muitas das vezes, nos proporciona algumas coisas para ver até onde nós vamos por amor dele. Muitas das vezes Deus nos proporciona situações para ver até quando ou até onde nós amamos verdadeiramente o Senhor. Meu Deus, ele era um jovem. A mulher de Potifar, com certeza, como dizem, devia ser uma mulher maravilhosa. Porque para acabar com grandes sonhos que esse homem tinha, meu Deus, o leveiro não consegue isso não. E a palavra do Senhor fala que todo dia ele se segurava. Todo dia ele falava assim, até quero, mas eu não posso. Muitas das vezes o pecado a gente quer. É verdade, Senhor. Mas nem sempre o melhor. Glória a Nunca a gente pode ter Deus. pecado. Verdade, meu Deus. A bandeja ela nunca vem com olho, não, ela vem com frutas bonitas. Sabe qual foi o primeiro pecado do mundo? Se você ler a Bíblia, você vai entender que fala que Eva olhou e viu que era bom aqui, ó, pelo olho. Falou que era bom, era boa à vista e bom para se comer. Primeiro pelo olho e depois pela barriga. Muitas das vezes o inimigo se apresenta com a bandeja conforme a nossa necessidade. Ei, ele já não era mais nenhum garotinho, não. Ele já tinha os seus 20 e poucos aninhos ali. Ele já era um jovem. Eu fico triste que jovem fala assim, não tem como a gente se segurar. É a juventude, é testosterona na veia, não tem como não. Mas José mostra o contrário. José tinha uma mulher maravilhosa dentro dele. Ele se segurou. Sabe quando Deus vai nos conhecer? Quando vier a melhor prova de Satanás, para nos destruir, para não acabar. Parece que vem aquela prova, essa daqui não tem como ele recusar. E sabe o que acontece? Quando a mulher de Potifar cerca e agarra ele se desvencilha, deixa a roupa para trás e foge. Quando Satanás mandar a pior prova que ele acha, não, essa eu vou acabar com ele. Quando você fugir e honrar o nome do Senhor, ele vai falar assim, não, esse me ama verdadeiramente. Glória a Deus! Esse me ama verdadeiramente. Eu não sei a dificuldade que você está. A palavra do Senhor fala que a cada dia, não tem aquele dificuldade? Cada dia o inimigo vem e me chama. A cada dia as provas vêm na nossa vida, meu irmão. Mas a diferença é que dizemos não para ela a cada dia. A diferença é que a cada dia nós temos que falar assim, não, o maior é Deus. Eu amo mais a Deus. Eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. A diferença são as escolhas que você faz na sua vida. Escolha o melhor essa noite. Escolha Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala todo dia aquela ferramenta parece que estava preparada para ele cair aquela bandeja. Mas a palavra do Senhor também fala em Isaías para o servo. Toda ferramenta preparada para ele não vai prosperar. Glória a Deus. Toda ferramenta, meu querido, preparada para você não vai prosperar. E a palavra do Senhor fala que é você mesmo vai condenar essa ferramenta. Aleluia. Use a sua boca para profetizar coisas boas na sua vida. Use os seus lábios para profetizar coisas boas para a sua família. Use os seus lábios para profetizar coisas boas para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. Tem muita gente que empresta o seu lado para Satanás e fala assim, esse é amaldiçoado. Essa pessoa é ruim. Isso tem uma personalidade horrível. Verdade. Mesmo se aparentar isso, meu querido, fala assim, essa bênção. Essa pessoa que Deus vai mudar. Usa os seus lábios para proferir coisas boas. Glória a Deus. Os seus lábios para bendizer. Glória a Deus. Para glorificar a Deus. Aleluia. José então Aleluia. foge daquela mulher. E a palavra do Senhor fala que antes mesmo de Potifar chegar na sua casa, aquela mulher já começou a intentar. Já maquinou, falou assim, não, tem que chegar primeiro em Potifar. Porque se José chega, talvez ele não vai confiar na minha palavra. A palavra do Senhor fala que aquela mulher ficou toda distorcida.
José então foi para a prisão. E parece que quem tem o selo é sempre abençoado. A palavra do Senhor fala que ele vai até a prisão. Mas na prisão Deus também abençoa. Ele encontra mercê sobre o responsável lá pelo cárcere. E ele novamente começa a comandar o cárcere. A palavra do Senhor, novamente, ela nos mostra algo incrível. Que mesmo esse homem estando na prisão, a palavra do Senhor fala que Deus continuava. Aleluia, meu Deus. Mesmo ele estando preso, mesmo ele estando acorrentado, Deus ainda estava com ele. Mesmo ele sendo injustiçado e caluniado, Deus ainda estava com ele. Glória a Deus. Eu quero falar para você que muitas pessoas te julgam, te caluniam, te deixam preso em grilhões, te colocam peso sobre as costas, que só você e Deus sabe. Tem coisas que esse homem chamado Potifar não sabia a verdade, mas Deus sabia a verdade. Glória a Deus. Muitas das vezes nós vamos ser caluniados, perseguidos, tratados como pecadores dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade. Misericórdia. E sabe qual é o melhor remédio para você? A melhor atitude que você tem que ter? Assim como José. José não se defendeu em nenhum momento. Mas ele tinha a consciência de Deus sabia a verdade. Você só precisa de Deus. Você só precisa que Deus saiba a verdade. E a palavra do Senhor fala que Deus esquadrinha os nossos corações. Aleluia. A palavra do Senhor fala que antes mesmo que haja palavra, que vai sair palavra dos nossos lábios, Deus já conhece, Deus já sabe que vai sair. Só é necessário você confiar em Deus. Só é necessário Deus te conhecer. Só é necessário o Senhor conhecer o seu caráter. Se as pessoas estão te caluniando, fale com Deus. Se as pessoas estão te perseguindo, entregue para Deus. Aleluia. Se tudo começa a dar errado na sua vida, parece que Deus não está no bem, não murmure. José teve todas as ferramentas na mão para murmurar. José teve tudo na mão para largar o Senhor, porque tudo que ele fazia estava errado. Mas José em nenhum momento reclamou. José em nenhum momento murmurou. José em nenhum momento falou contra Deus. José em nenhum momento falou que eu só estou aqui por causa dos meus irmãos. José em nenhum momento colocou a culpa em outra pessoa. José simplesmente entregava a sua vida a Deus. Aleluia. E José então teve a sua grande oportunidade dentro da prisão, porque é a dificuldade que Deus proporciona ao outro. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que lá na prisão José interpretou 2 sonhos. E foi através desses 2 sonhos na prisão que José chegou à presença de Faraó. Aleluia. Chegando então à presença de Faraó, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E isso me chamou muita atenção, porque pegou os sábios, os adivinhadores. Para quem sabe ou para quem não sabe, os adivinhadores naquela época também eram conhecidos como os profetas. Verdade. Então, eu quero falar para você que às vezes o que o Senhor te dá é exclusivo seu. Tem coisas que Deus te dá que Deus não dá para outra pessoa. Tem coisas que Deus te dá que Ele não compartilha com outros. Aquele sonho era para José. O esquecimento de uma das pessoas que interpretou o sonho lá na prisão era necessário. Porque se lembrasse a princípio, talvez ninguém conhecia José. Muitas das vezes o esquecimento de Deus da sua vida é necessário. Muitas vezes a gente pede assim, Deus responde logo, Deus resolve logo esse caso, Deus, eu já estou pedindo há todo tempo. A palavra do Senhor fala que ele ficou mais de 2 anos como escravo e preso. Mas no momento certo Deus tinha uma oportunidade. Aleluia. Deus então proporciona aquela grande oportunidade na vida de José. E José então chega até Faraó. E é interessante a pergunta de Faraó e a resposta de José. Porque Faraó fala assim com ele: eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos.
E a primeira resposta, a primeira frase de José fala assim: não, eu não sei interpretação, irmão. Parece Faraó, eu imagino que ela é: o que você está fazendo aqui? Mas ali, a segunda frase de José é interessante. Ela fala assim: o Deus a quem eu sirvo vai trazer a interpretação. Glória a Jesus. Muitas das vezes está faltando a gente acreditar a Deus as bênçãos que acontecem na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes a gente fala assim: não, mas eu consegui porque eu sou o cara. Não, eu consegui porque eu tenho habilidade. Não, eu consegui porque eu sou sábio. Não, eu consegui por causa disso, por causa daquilo outro. Acredita a Deus, meu filho. Se você está vivo até hoje, fala assim: graças a Deus, foi Deus que te sustentou. Se você está respirando até hoje, fala assim: graças a Deus, porque Deus tem me dado ar para me respirar. Se eu estou vestido hoje, é porque Deus me vestiu. Se eu estou me alimentando hoje, é porque Deus fez comigo. Acredita para Deus. Glória, obrigado. Então José interpreta o sonho de Faraó. E a palavra do Senhor fala que ele alcançou graça no sonho de Faraó. Aleluia. Faraó então coloca José como governador do Egito. Verdade. Eu corri até aqui porque eu quero falar sobre esse trecho que eu vou falar. Glória, aleluia. Chegando então essa parte maravilhosa que José já é governador do Egito. Ele estava no auge da sua vida. Ele estava numa terra distante, uma terra que ninguém conhecia. Mas em nenhum momento ele esqueceu a sua fé. José chega, não é José do Egito, porque ele não nasceu no Egito. Aleluia. É José no Egito. Amém. E José então, quando ele estava no auge, ele tinha tudo para pisar nas pessoas. Abaixo de Faraó, José mandava. E a palavra do Senhor fala que ele se casou. É o versículo que eu li. A terra já estava prosperando, estavam 7 anos de prosperidade. E muitas das vezes, quando nós estamos próximos, nós esquecemos das pessoas. Nós esquecemos das experiências ruins. Nós esquecemos das grandes experiências que nós tivemos com o Senhor. E José se casa. É aqui que eu quero chegar. O seu primeiro filho, ele coloca qual o nome dele? Qual o nome do primeiro filho de José? Que significa o quê? Alguém sabe? Deus me esquecer do sofrimento. Graças a Deus, todo mundo vai ver. Glória a Jesus. Deus, vamos lá. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Primeira coisa que José fez, quando ele teve um fruto, um elemento dentro da sua casa, ele quis mostrar para todos que ele tinha algo mal resolvido na sua família, mas que não estava mais importando para a vida dele, porque ele já tinha esquecido. Primeira atitude de um vencedor é deixar para trás as dores. Porque a palavra do Senhor fala aqui, olha que coisa maravilhosa, fala assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Quando ele está falando de trabalho, não está falando porque ele foi escravo, não. Olha o que significa esse trabalho aqui. Eu fui pesquisar. Trabalho significa tormento, mágoa, aflição, dano, dor, perversidade, tristeza e problema. Deus fez ele esquecer de tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus tratou o coração dele. E talvez você que entrou aqui essa noite não está entendendo nada na sua vida. É necessário começar a esquecer as coisas ruins que passaram. Aleluia. A esquecer as provas que passaram. A esquecer as tribulações. A esquecer as tristezas. Para de se lembrar das pessoas que te magoaram. Para de se esquecer, perdoa essa noite. Glória a Deus. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não libera o perdão. Aleluia. E José mais uma vez nos ensina. Você já teve disso? José estava livre disso. E Deus começou a prosperar ele. Deus só colocou José no lugar de destaque, porque conhecia o coração de José. Porque sabia quem era José. Deus quer te colocar no local de destaque.
Mas é necessário largar essas dores, deixar essas coisas ruins que passaram de lado, deixar essa pessoa que te magoou, que te entristeceu, para trás. Libera o perdão esta noite. Aleluia. Para de viver mal dentro da sua casa. Para de viver mal dentro da igreja, passando perto do irmão e virando o rosto. Pare de viver mal lá no seu colega de trabalho. Deus essa noite quer restaurar o seu coração. Deus essa noite quer estar no coração do povo. Mas é necessário que você largue esse peso das suas costas, chamado mágoa, tristeza, dor. Deixa isso para trás. Manassés da sua vida. Deus me fez esquecer dessas coisas ruins. Deus me fez esquecer dessa tristeza. Deus me fez esquecer dessa mágoa. Deus me ajudou a perdoar. Assumindo a baixeira. E quando ele fala da família, é porque ele estava sozinho. Não era uma cena de desprezo. É porque já tinha muitos anos. A palavra do Senhor fala que ele teve um outro filho. E o nome desse outro filho é Efraim. Interessante que primeiro a gente tem que deixar de lado as dores, as mágoas, as tristezas, o sofrimento, o problema. E Deus manda na nossa vida Efraim, que significa Deus me fez crescer. Todo mundo quer crescer nessa vida, mas ninguém quer esquecer as coisas ruins. Ninguém quer perdoar. Ninguém quer amar quem persegue. A gente só quer amar quem faz bem pra gente. A gente só quer amar aquele parente que sempre nos trata bem. Mas aquele parente que tem dificuldade de lidar um com o outro, a gente distancia dele. Porque a gente não quer problema na nossa vida. Esquece. Deus nos vai esquecer. É necessário esquecer para que nós possamos crescer. Deus quer um tempo de crescimento na sua vida. E começa hoje. Tem gente que fala assim, vou esperar o final do ano, porque quando chegar o final do ano eu vou fazer esse projeto, aquele projeto. Não, é hoje. Começa a perdoar hoje. Começa a esquecer hoje. Começa uma nova vida hoje. Começa a ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem diferente hoje. Aleluia. Eu quero encerrar. A história de José, ela só foi grande, conhecida, porque José, dentre todas as atitudes maravilosas que ele teve uma que o destacou. Ele sempre esteve na presença de Deus, mas ele nunca teve o coração entristecido. Todas as coisas ruins que aconteciam na vida dele, parecia que não influenciava. Parecia que José vivia naquele desenho, o fantástico mundo de modo. Parecia que tudo era perfeito para ele. As coisas começavam a dar errado. Em vez de ele ficar triste, ele começava do zero. A mulher perseguia, jogava ele para a prisão. José parecia que tomava um banho com seu pai. Assim de novo. Vamos começar de novo. José estava lá na prova. Foi vendido, chegou na casa de Potifar. Vamos começar de novo. É uma nova vida. É uma nova história. E às vezes a gente precisa disso. Porque parece que quando vem as provas e tribulações, em vez da gente falar assim, opa, começou um desafio novo, vamos entrar de cabeça nesse negócio. Não, a gente fala assim, começou de novo, outra prova. Ai, Jesus, eu não aguento não. Jesus é difícil demais, já passou aquela que demorou 2 anos, Senhor, o Senhor manda outra. Essa noite tome um banho com o Senhor e fala assim, Deus, eu vou encarar isso aí também. Porque o importante é que o Senhor está comigo. O importante é que o Senhor vai me ajudar. Que o Senhor, o importante é que o Senhor vai me fazer vencer nessa batalha. O importante é que o Senhor vai me dar mais terra para vitória. Glória a Jesus. Se coloque de pé. Como eu falei, José só teve vitória porque ele teve um coração perdoador. Não há nada que chame mais a atenção de Deus do que um coração perdoador. A palavra do Senhor fala que desde a criação, desde o primeiro pecado, Deus tinha a intenção de
começar uma nova era na terra, de começar uma nova vida com o povo restaurado, com o povo escolhido. E não se achava homem perfeito na terra. Deus então envia o seu Filho Jesus. E padece, e sofre. E parece que é a mesma história de José. Porque as pessoas que estavam do lado dele tentaram matar. Ele foi vendido também. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. E José, quando assumiu o governo, ele recebeu um nome muito interessante, Zatenate Pané, se não estou enganado, que significa o Salvador do mundo. E Jesus, quando esteve ali na cruz do Calvário, ele se tornou o Salvador do mundo. Aleluia. Parece que José era uma figura de um Salvador. E Jesus, então, naquela cruz, ele trouxe vida, trouxe liberdade, trouxe perdão dos nossos pecados. E essa noite eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que nesse momento todos vocês fechem os olhos. Todos. Eu quero nessa noite que você lembre, vasculhe dentro da sua vida. Se existe alguma pessoa que você precisa liberar o perdão, eu quero que você procure agora